Graça e paz, meu nome é Julie, estou de volta com os devocionais, depois de um tempo um tanto parada, corrida aqui. Eu gostaria de compartilhar a minha meditação de hoje, que vem em Daniel 6. O título que talvez colocaria era a nossa postura quando sofremos retaliações espirituais. Obviamente aqui na sequência de Daniel 5 para 6 não é na mesma hora, nem no mesmo dia, são tempos depois, mas eu creio que essa sequência ela pode nos ensinar muitas coisas. No capítulo anterior, Daniel é usado por Deus para revelar uma visão para um dos governadores da Babilônia, rei. E logo depois disso, ele é acusado e tentado colocar na cova dos leões. Me lembra muito a música da Ludmilla Feber, né? Nunca pare de lutar. E numa parte da música dela, ela fala o que vem para ferir o valente de Deus, né? E no meio de uma guerra, que ataque é capaz de o fazer olhar para trás e querer desistir. E ela, numa parte, ela fala que é logo depois de uma vitória, né? E eu creio que é isso que acontece aqui. Daniel, ele rejeita esses presentes que é oferecido a ele de ser colocado acima, né? Ser coroado de glória, ele dá glória a Deus. Só que, ao mesmo tempo, Deus o honra. E ali diz no capítulo 6 que havia um espírito excelente nele, no verso 3. E é interessante que aqui o texto continua, o rei, né, Dário, pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino. É interessante que logo depois que Deus, né, nesse caso, está usando Dário para estabelecer Daniel, há uma retaliação. Então, muitas vezes, o mundo espiritual fica sabendo, né, daquilo que a gente está fazendo e começa a querer fazer a retaliação. E é interessante porque ele fala que eles não acharam culpa nenhum porque ele era fiel. Então, o que eles pensam? Lá no verso 5, eles procurariam algo contra ele na lei do seu Deus. Muitas vezes a gente acha que a retaliação vai vir do mundo, mas uma das coisas que eles tentam fazer aqui é usar as coisas que a gente faz em relação a Deus. E é o primeiro tipo de retaliação que vai acontecer quando nós estamos no meio da batalha, é oração. O inimigo sempre vai tentar quebrar isso, ele sempre vai tentar parar isso. Vai ser você ficar ocupada, desanimada, deprimida. O inimigo vai usar de qualquer estratégia e ele não vai usar das coisas de fora necessariamente. Ele pode usar meios externos. Aqui eu creio que essas pessoas representam hoje para nós não pessoas necessariamente físicas, mas o mundo espiritual. Então ele tenta aqui parar o que Daniel tá fazendo, de orar, de ir para Deus, porque Daniel se vira em oração, voltado, né, para onde era Jerusalém. E ele não para de orar. E eu creio que quando a gente pensa assim, a gente vê que a ofensa não era contra Daniel, era contra o próprio Deus. Porque eles queriam achar na lei de Deus. Então, as nossas armas, elas não vão ser físicas, porque eles estão tentando ir contra Deus, vão ser espirituais. E na batalha que nós temos para a conversão dos nossos filhos, para casamento, para um trabalho, seja onde for, Efésios 6 diz que ela não é carne e osso, é batalha espiritual. E a nossa postura precisa ser a de Daniel. A primeira coisa que Daniel a primeira postura dele é de não parar, é de orar. Verso 10 de Daniel, quando soube da escritura estava assinada, entrou à sua casa em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. 3 vezes por dia se punha de joelho e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele não mudou de postura. Muito pelo contrário, ele viu que a janela estava aberta. Aí vem uma questão, uma chave. Quando vem a retaliação, é um tempo muito grande de oportunidade, de janelas abertas para a gente fazer a obra de Deus. Daniel não retrocedeu, ele ficou mais ousado. Ele continuava jejuando, ele continuava orando, só que dessa vez ele expõe para todo mundo ver.
pra falar: olha, eu estou aqui diante de Deus. Ele tem fé, ele tem convicção. Mas uma das coisas que eu acho melhor e mais bonito dessa história toda é que ele se humilha diante de Deus. Ele se coloca debaixo da autoridade de Deus. Ele sabe que essa guerra não é dele. Ele, até quando ele sai da cova dos leões, ele fala que Deus viu que ele era inocente. Uma das coisas que até no capítulo anterior e nesse capítulo você vê da personalidade de Daniel é que ele não toma glória pra ele. Independentemente do dom, do que estiver acontecendo, ele não traz um holofote pra ele mesmo. É sempre pra Deus. Então, nós precisamos continuar orando, sendo ousadas, continuar acreditando, mas principalmente se virar para Deus. Não parar. Continuar intercedendo, lembrando que a nossa luta não é contra carne e sangue. E orar. Que Deus te abençoe com essa mensagem, espero que toque a sua vida. Beijo.